Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 8 de Levítico. Esse capítulo 8 é muito interessante porque ele vai falar sobre a consagração dos sacerdotes. Uma vez eu expliquei para vocês sobre as vestes do sacerdote, como que os sacerdotes eram ungidos, como que era derramado óleo em cima do sacerdote. Aí eu lembro que uma pessoa passou a uma mensagem e disse: padre, mas quem é que consagrou os sacerdotes? Né? Quem é que consagrou? Então você vai saber hoje quem é que consagrou, sabe? Tá bom? Teve que ter um começo, né? Como é que vai? De repente o próprio sacerdote vai botar o óleo na cabeça dele? Não. Tem que ter um começo. Então pera aí que eu vou contar para você. Outra coisa, muito obrigado você que está fazendo essa caminhada com a gente aqui. Muito bom, muito bom. Você não sabe como é gostoso a gente ter você junto nessa proposta de caminhar. A gente está fazendo uma caminhada igualzinho o povo de Deus. Começamos lá atrás na criação, viemos com o povo para o Egito, do Egito nós saímos, atravessamos o Mar Vermelho e estamos aqui, estamos aqui no deserto ainda até chegar na terra prometida. Que coisa boa! Deixa eu te falar, me ajude a espalhar cada vez mais esse nosso momento. Então eu quero que você compartilhe o vídeo, mande por WhatsApp, o Instagram, Facebook, para todo mundo que você conhece. E convida para a gente estar junto aqui, entrar no meu canal do YouTube, se inscrever para a gente fazer esta caminhada. A proposta é ler a Bíblia inteira, mas não só ler e aprofundar, entender, compreender, tá bom? Tá? E falando em compreender, antes de falar sobre o capítulo 8, hoje eu quero responder. Teve uma pessoa, não estou lembrado, depois eu vejo não, que ela falou assim: padre, eu não estou entendendo muito bem para que é o holocausto, para que é o sacrifício, eu não estou muito entendendo. Eu já expliquei para vocês sobre o holocausto, sacrifício pacífico, sacrifício pelo pecado, sacrifício de reparação. Hoje nós vamos aprender sobre o sacrifício de investidura. Então, quando é que é sacrifício? Quando é que é holocausto? Não estou entendendo essa história, né? Para quando é? Então, deixa eu explicar rapidamente, quando é que se usa. Quando que se faz holocausto, quando se faz sacrifício, e os sacrifícios são divididos em sacrifício pacífico, sacrifício pelo pecado e sacrifício de reparação. Atenção, sempre a palavra, tanto o holocausto quanto o sacrifício, são queimados no altar aquelas vítimas oferecidas, que podem ser do rebanho grande, touro, vaca, do rebanho miúdo, chamado rebanho pequeno, que é carneiro, bode, cabrito, ou então pode ser para os pobres um par de rolinhas, ou então um par de pombinhas, tá bom? Tá certo? Então vamos lá. O que é holocausto? Holocausto é quando tudo é queimado e não é retido nada. Não é retido carne, não é retido nem para os sacerdotes e nem para nenhum outro fim. Holocausto é uma palavra grega que significa queimar tudo. Holós, total, causto, queimar tudo, tá bom? Mas nós temos o holocausto, que você queima tudo, a vítima, né, tudo, e você tem os sacrifícios, que o sacrifício, em determinados momentos, o sacrifício você retém uma parte da carne, que é só para o sacerdote, ou então uma parte da carne que é para os sacerdotes e para a família que ofereceu. Ou então uma parte da carne que não vai ser nem para os sacerdotes nem para a família, porque é sobre o pecado. Vou explicar tudo direitinho. Vamos lá? Então vamos lá, aqui holocausto. Aqui está o holocausto. Quando é que se faz o holocausto? O holocausto é um dom, é como se fosse um grande presente apresentado a Deus por algo grandioso demais, por algo estupendo, né? Então você oferece um dom, um presente. Você acha que deve oferecer aquilo porque Deus é tão bom para você, que você acha que você tem que dar um grande presente para Deus. Não pode reter nada para você. Então você faz todos os rituais, né? Separando gordura, separando fígado, e oferece tudo, menos a
pele. Menos a pele, você não oferece. Tá bom? Tá certo? Tá certo? Holocausto. Agora vamos para o sacrifício. Os sacrifícios são divididos em sacrifício pacífico, sacrifício pelo pecado e sacrifício de reparação. Sacrifício pacífico, tá aqui, ó, sacrifício pacífico. Por quê? O que é o sacrifício pacífico? O sacrifício pacífico é aquele que o sacerdote degola, tira o sangue, esparrama o sangue ao redor do altar, no chifre do altar, pega a gordura de cima do lombo, os 2 rins e a gordura que recobre o fígado e queima. Aquilo que é queimado no altar é apresentado a Deus. O que sobrou, atenção, o que sobrou do sacrifício pacífico, atenção, o que sobrou do sacrifício pacífico é dividido entre o sacerdote e a família que apresentou. A família pega aquele sacrifício e leva para casa, pega um pedaço daquela carne e leva para casa e vai comer num grande banquete, numa grande festa. Quando é feito o sacrifício pacífico? Quando você quer entrar em comunhão com Deus. Então, você acha que você e sua família precisam estar em comunhão com Deus. Então, você vai lá, pega um carneiro, pega um touro, né, e apresenta como sacrifício pacífico, para entrar em comunhão com Deus. Entendeu? Agora, o sacrifício pelo pecado. Aqui está o sacrifício pelo pecado. Quando é que você apresenta um sacrifício pelo pecado? O sacrifício pelo pecado é para expiar, perdoar o pecado inconsciente ou pecado involuntário. Tem o mesmo propósito. Você sacrifica o animal, pega o sangue, coloca no altar, põe no redor do altar, nos chifres do altar, pega a gordura que está sobre o lombo, a gordura que está sobre o fígado, os 2 rins, queima tudo. O que sobrou da carne, você vai comer? Não. Como é sacrifício pelo pecado, você não vai comer essa carne, você vai queimar essa carne fora do santuário. Você vai queimar ela fora do santuário, num lugar puro. Ok? Agora vamos lá. O sacrifício de reparação. Esse é um outro tipo de sacrifício de reparação. O sacrifício de reparação é para você expiar um pecado de que você cometeu tirando alguma coisa de Deus. Nós poderíamos chamar de sacrilégio, quando você tira uma coisa de Deus. Aquilo que pertence a Deus. O que pertence a Deus? As ofertas. O que pertence a Deus? O dízimo. O que pertence a Deus? Alguma coisa que foi dada para Deus, por exemplo, um sacrifício que foi oferecido para Deus. Então esse sacrifício de reparação, ele é para quando você vai pedir perdão por algo que você tirou de Deus ou que você tirou do outro. Ou que você tirou do outro. Tanto é que o sacrifício de reparação, ele tem que ser dado junto com o sacrifício, ele tem que ser oferecido para o sacerdote 1/5, daquilo que foi tirado, daquilo que foi deixado de fora. Por exemplo, se você subverteu, se você tirou de Deus um dízimo, você tem que dar, além da oferta, oferecer 1/5 do dízimo para o sacerdote também. Entendeu? O sacrifício de reparação é o mesmo gesto. Então, mata, degola, sangue no altar, nos chifres do altar, sangue ao redor, gordura em cima do lombo, tira, gordura em cima do fígado, tira, os 2 rins e queima no altar. Foi oferecido para Deus. O que sobrou, o sacerdote vai tomar para si e comer esta carne para o sacerdote e para a família, ali para os filhos de Arão. Deu para entender? Então, holocausto, sacrifício pacífico, sacrifício pelo pecado, sacrifício de reparação. Hoje a gente vai aprender mais um sacrifício, que é o sacrifício de investidura, que é muito pouco, não é praticado sempre, só acontece quando vai se fazer a investidura de um sacerdote. Vamos ler? Então vamos lá. Hoje a gente vai ler o capítulo 8º, é importante que você leia comigo. Tá bom? Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine e que a gente possa entender, compreender, aprofundar a palavra de Deus. Tá bom? Pega a sua Bíblia aí, capítulo 8. A gente vai hoje
Nesse capítulo 8º, a gente vai aprender como é que acontece a consagração dos sacerdotes, tá bom? Tá, vamos lá. O Senhor disse a Moisés: toma a Arão e seus filhos as vestes, o óleo para unção, o touro do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e a cesta de pães ázimos, e convoca toda a assembleia à entrada da tenda da reunião. Moisés fez o que lhe ordenou o Senhor, e a assembleia se reuniu à entrada da tenda de reunião. Moisés disse então: eis o que o Senhor ordenou que se fizesse. Fez aproximarem-se a Arão e seus filhos, e os lavou com água, vestiu a Arão com a túnica, o cinto e o manto, pôs sobre ele o efode, e o cingiu com o cinto do efode, atando-o. Pôs-lhe em seguida o peitoral, o qual fixou os urim e os tumim, e cobriu-lhe a cabeça com a tiara, diante da qual colocou uma lâmina de ouro, o santo diadema, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou, além disso, o óleo da unção, ungiu com ele o tabernáculo e tudo que continha os consagrou. Aspergiu 7 vezes o altar e ungiu-o com todos os seus utensílios, assim como a bacia e seu pedestal para consagrá-los. Derramou o óleo da unção na cabeça de Arão para consagrá-lo. Depois mandou que se aproximasse os filhos de Arão e os revestiu de túnicas e de cintos, pondo-lhes também mitras na cabeça, como o Senhor lhe tinha ordenado. Então mandou vir o touro do sacrifício pelo pecado. Viu? Nós aprendemos, sacrifício pelo pecado. E Arão e os seus filhos puseram as mãos sobre a sua cabeça. Moisés o imolou, tomou o sangue e com o dedo o pôs sobre os chifres do altar, purificando o altar. Derramou o resto ao pé do altar e o consagrou, fazendo sobre ele a expiação. Tomou em seguida toda a gordura que envolve as entranhas, a pele que recobre o fígado e os 2 rins com a sua gordura, e os queimou no altar. Mas queimou fora do acampamento o touro, seu couro, sua carne e seus excrementos, como o Senhor lhe tinha ordenado, porque o sacrifício pelo pecado. Mandou vir o carneiro do holocausto, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos impuseram as mãos. Foi imolado, e Moisés derramou seu sangue em todo o redor do altar. Foi em seguida cortado em pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavaram com água as entranhas e as patas, e Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar. Era um holocausto de agradável odor, um sacrifício consumido pelo fogo ao Senhor, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Mandou que se aproximasse o outro carneiro, o carneiro do empossamento, o carneiro da investidura, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos impuseram as mãos. Moisés o imolou, tomou seu sangue e o pôs na ponta da orelha direita de Arão e nos polegares de sua mão direita e no seu pé direito. E mandou então que se aproximasse os filhos de Arão. Pôs-lhe o sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé no hálux do pé direito, né? No hálux do pé direito, dedão do pé direito. E depois derramou o resto do sangue em todo o redor do altar. Depois tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que envolve as entranhas, a pele que recobre o fígado, os 2 rins com a sua gordura e a coxa direita. Tomou também da cesta de pães ázimos colocada diante do Senhor, um bolo amassado sem fermento, um bolo amassado com óleo e uma bolacha, e os pôs sobre a gordura e a coxa direita. Meteu tudo isso nas mãos de Arão e de seus filhos para agitá-la como oferta diante do Senhor. Tomou-os em seguida Moisés nas suas próprias mãos e os queimou sobre o altar por cima, depois do holocausto. Esse foi o sacrifício de empossamento de agradável odor consumado pelo Senhor, pelo fogo do Senhor. Tomou também o peito do carneiro de empossamento e o agitou como oferta diante do Senhor, a sua porção com o Senhor que lhe tinha ordenado. Tomou finalmente o óleo da unção e o sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e suas vestes, seus filhos e suas vestes, e consagrou assim a Arão e seus filhos com suas vestes. Depois, Moisés disse-lhes: cozei a carne à entrada da tenda de reunião.
Ali comereis com o pão que está na cesta de empossamento, como vos ordenei quando disse: a Arão e seus filhos a comerão. O que sobrar da carne e do pão o queimareis no fogo. Não saireis da entrada da tenda da reunião durante 7 dias, até se cumprirem os dias do vosso empossamento, o qual durará 7 dias. O que se fez hoje, prescreveu o Senhor, que se faça novamente em expiação por vós. Ficareis, pois, 7 dias à entrada da tenda de reunião, dia e noite, e observareis as ordens do Senhor, para que não morrais. Esta é a ordem que recebi. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor lhes tinha ordenado por meio de Moisés. Olha aí que beleza, entendeu direitinho como que aconteceu? Então, aqui nesse capítulo 8 nós aprendemos como se deu a primeira consagração de Arão e de seus filhos. Ora, Arão, Moisés, é de uma família sacerdotal, levitas. Neste momento, a Moisés institui, né, a consagração do sacerdote, do sumo, do grande sacerdote. E Moisés faz isso com o seu irmão, chamado Arão. E o que Moisés faz? Ele unge a Arão como o grande, o primeiro, o sumo sacerdote. Por isso, Moisés traz todas aquelas vestes que a gente já aprendeu, túnica, depois a túnica azul, uma túnica violácea, azul sobre, depois o efode, depois do efode o peitoral, o urim, tumim, depois aquele turbante, depois aquele diadema, aquela faixa de ouro escrito consagrado a Deus. Tudo isso é veste do sumo sacerdote. E o que ele faz? O próprio Moisés consagra o Arão e seus filhos. Os filhos, então, Arão é o sumo sacerdote. Os filhos, a família de Arão, são sacerdotes. Como eles são sacerdotes, eles não usam todas as insígnias do sumo sacerdote. Eles só usam uma túnica, um cinto e o turbante, só. Mas são ungidos da mesma forma. Então, esses dias me perguntaram: padre, quem é que ungiu Arão? Quem é que ungiu Arão? Foi Moisés. Está aí a resposta. Quem é que foi o primeiro a fazer a unção? Moisés. Veja só então, quem é que faz a unção? O Senhor disse a Moisés: toma Arão e seus filhos e as vestes o óleo para unção o touro. Então, na verdade, Moisés é o primeiro a fazer isso em Arão, e Arão depois vai fazer em Arão e seus filhos, e assim sucessivamente o sumo sacerdote vai ungir outros sumos sacerdotes, que vão ungir outros sacerdotes, e assim sucessivamente. Vamos lá, vamos entender rapidamente, assim, as etapas da consagração. Tudo que nós lemos aqui no capítulo 8 são as etapas da consagração. Vamos lá, o que tem que ter? Olha aí, tem que ter as vestes do sumo sacerdote, o óleo, o touro, um touro e mais 2 carneiros e uma cesta de pães ázimos. Então, como é que se faz a consagração? Vamos lá, de novo? Vestes do sacerdote, o óleo, um touro, 2 carneiros e uma cesta de pães ázimos. Vamos lá. Primeira coisa que se faz: vai vestir o sacerdote, veste com tudo aquilo que eu te falei. Coloca a túnica, coloca depois a outra túnica violácea, depois coloca o efode, depois coloca o peitoral, depois coloca o tumim urim, depois coloca o turbante, depois coloca a faixa de ouro. Tudo isso que nós já conhecemos, que você já viu, eu te mostrei um monte de vezes aquelas roupas do sacerdote. Se você não se lembrar, dá uma olhada lá, volta lá no vídeo para saber as roupas do sacerdote, tá bom? Outra coisa, depois ele veste os filhos. Os filhos vai vestir tudo isso? Não! Os sacerdotes não vestem tudo isso, não. O sumo sacerdote veste tudo isso, mas os sacerdotes só usam uma túnica, um cinto e um turbante. Vamos lá, o que faz?
Aí, primeira coisa, vamos unge o tabernáculo lá, a arca da aliança, unge o altar, unge os utensílios, unge com óleo, vai ungindo tudo com óleo, unge ali a bacia que vai usar, unge tudo, todos os utensílios, tabernáculo, bacia, mesa, tudo é ungido com óleo, tudo fica consagrado. Quando depois passa para quê? Derrama, aí vem, traz aqui o sumo sacerdote, traz aqui Arão, vem cá os filhos também, derrama óleo na cabeça de Arão, derrama óleo na cabeça dos sacerdotes, vamos lá, derrama óleo na cabeça dos sacerdotes, vamos lá. Agora traz o seguinte, primeira coisa para fazer, o touro vai ser um sacrifício pelo pecado, atenção, o touro é um sacrifício pelo pecado. Então você já sabe como que é o sacrifício pelo pecado. Eu já te expliquei. O sacrifício pelo pecado vai ser aquilo tudo ali. Tira a gordura do lombo, tira a gordura dos fígados, tira o rim, queima tudo isso no altar que é oferecido a Deus. Como é sacrifício pelo pecado, esse touro depois ele vai ser queimado, toda a carne, tudo que sobrou dele, lá fora do acampamento. Pronto. Segunda coisa, traz o primeiro carneiro. O primeiro carneiro é um holocausto. Por que é holocausto? Porque nós queremos oferecer um grande dom para Deus diante desta maravilha que é ter o sacerdote. Faz todo o processo. Mata, tira o sangue, derrama no altar, mas ele é queimado todo no altar. Se ele vai ser queimado todo, as partes impuras precisam ser lavadas. Lava então as patas do carneiro e lava as vísceras também, porque são coisas impuras, precisa ser queimado, vai ser queimado tudo. Traz o terceiro carneiro, traz o terceiro carneiro. O terceiro carneiro agora é o chamado carneiro da investidura, né? Um carneiro da investidura, é o sacrifício da investidura, Mata o carneiro, derrama o sangue, agora é diferente. O sangue, como é o carneiro da investidura, matou, tirou o sangue, agora vai ser diferente. Pega o sangue, passa no lóbulo da orelha direita de Arão, pega o sangue, passa no lóbulo da orelha direita dos sacerdotes, pega o sangue, passa no dedão direito, da mão direita, no dedão da mão direita, pega o sangue e passa no dedão do pé. Então, é o carneiro da investidura, matou, pegou o sangue, passa o sangue no lóbulo, no dedão da mão e no dedão do pé. Entendeu? Aí faz isso com o sumo sacerdote e faz isso também com os outros sacerdotes. Olha aí procede. Pega a gordura, a parte de cima do fígado, da gordura do fígado, pega os rins, pega a cesta de pães ázimos, apresenta tudo isso, dá para o sacerdote faz o rito de oferta, eu já te expliquei o rito de oferta, leva lá e traz aqui, esse movimento de vai e vem significa, eu dou para Deus, Deus aceita e Deus me devolve. E aí, pega tudo isso, gordura, rim, parte de cima do fígado, junto com os pães, que foi oferecido a Deus e trazido, né, pelo sacerdote. Moisés pega isso e põe no altar, no fogo do altar, e vai ser tudo consumido. A carne que sobrou, o Moisés pega, dá para os sacerdotes fazem de novo o rito de apresentação, é o rito de oferta, né? Vai lá assim, vem aqui, vai assim, vem aqui. Ou seja, eu apresento a Deus, Deus aceita e Deus me devolve. Eu apresento a Deus, Deus aceita e Deus me devolve. Só que agora essa carne, o que vai acontecer? Esta carne eu vou comer na frente da tenda. Peraí, eu esqueci. No carneiro da investidura, é a gordura, que é a parte nobre, a parte de cima de gordura do fígado, os rins, a cesta de pães e a coxa direita do carneiro. O pernil do carneiro. Por que o pernil do carneiro? Porque é uma parte nobilíssima. Então você vai apresentar tudo isso a Deus e vai ser queimado. O que sobrou da carne, que eu te falei, vai ser apresentado e depois os sacerdotes
vão comer diante da tenda. Vão comer isso diante da tenda. Ah, gente, aí o que eles fazem? Depois disso, depois de ter feito esse... Moisés pega o óleo e asperge sobre... Asperge, agora não é derrama. Asperge sobre Arão... Desculpa, sobre Arão não. É isso mesmo. Agora asperge. Ele pega o óleo e asperge sobre Arão e as vestes. No primeiro gesto, o sangue era derramado na cabeça. Depois era colocado o turbante. Agora, depois de ter feito o sacrifício, depois de ter imolado o sacrifício, é aspergido óleo sobre Arão e seus filhos, e aí o óleo vem sobre Arão e seus filhos e sobre as vestes. Então, depois de aspergir o óleo sobre as vestes e sobre Arão e seus filhos, vai se comer a carne. Olha, veja aqui, ó, depois Moisés diz: cozei a carne à entrada da tenda da reunião. Ali comereis com o pão que está na cesta de empossamento ou da investidura, como ordenei. E ali eles vão comer. E aí, para terminar todo o rito da investidura, o rito da consagração, os sacerdotes e o sumo sacerdote ali, eles têm que ficar 7 dias ali diante da tenda da reunião. Ficareis 7 dias, vem cá, ficareis 7 dias à entrada da tenda da reunião, dia e noite, e observarei as ordens do Senhor para que não morrais. Esta é a ordem que recebi. E assim, o Levítico dá para a gente todo o rito de investidura ou rito de consagração dos sacerdotes, tanto do sumo sacerdote quanto dos sacerdotes, que praticamente é a mesma coisa. A única coisa que difere aqui é as roupas do sumo sacerdote, que são diferentes e que lhe confere esse poder. Vamos lá, gente, só para terminar aqui, são 2 versículos só que eu quero lembrar para você. No versículo 9, como eu disse para você, cobriu-lhes a cabeça com a tiara, diante do qual colocou a lâmina de ouro, o santo diadema, como o Senhor tinha ordenado. Isso aqui são as insígnias do sumo sacerdote. Então, o rito de consagração é aquele mesmo: óleo, sacrifício, um touro, um carneiro, outro carneiro. Um touro que é oferecido pelo pecado, um carneiro que é oferecido no holocausto e um outro carneiro que é oferecido como sacrifício de investidura. Ok? E, no caso aqui, o que difere o sumo sacerdote dos outros sacerdotes são as vestes e, claro, também o seu poder, o fato de ele entrar na tenda, de entrar no Santo dos Santos, tudo isso, tá bom? Outra coisa aqui, e a gente termina então no versículo 15, Moisés imolou, tomou o sangue com o dedo e pôs sobre os chifres do altar, purificando o altar, derramou o resto ao pé do altar e o consagrou, fazendo sobre ele a expiação. Veja só que interessante, no rito da consagração, olha que interessante, no rito da consagração, olha que interessante, o primeiro oferecimento do altar é olha que interessante, o primeiro oferecimento que se faz no altar é justamente para se libertar do pecado. Então, antes de começar o rito da consagração, o primeiro sacrifício que tem que ser feito é o quê? O sacrifício pelo pecado. Por quê? Porque é para se purificar dos pecados e assim proceder com a consagração. Você não pode consagrar alguém estando em pecado. Então, o Levítico ensina que antes de começar o rito de consagração, o primeiro sacrifício é o sacrifício pelo pecado, para a pessoa se libertar do pecado e proceder com o rito de consagração. Falamos tanto de ritos, falamos tanto de sacrifício. Quero que você se lembre de uma coisa muito bonita. Eu tenho dito para você como que a igreja é fiel à palavra de Deus. E como Jesus é o cumprimento de toda a palavra. Como Jesus cumpre tudo o que Deus quis. Um tempo, lá atrás, bem antes de Jesus, nós precisávamos de sacrifícios
cruentos, derramamento de sangue, para que pudéssemos mostrar o nosso amor a Deus e a nossa comunhão com Ele. A partir de Jesus, não precisamos mais tingir o altar com sangue. Como eu disse, e como a igreja fala, um único eterno sacrifício foi oferecido na cruz. Agora venha comigo. Veja como é linda a nossa igreja. Eu falei para você hoje que existia um sacrifício chamado sacrifício pacífico, que tinha um único objetivo de fazer-nos entrar em comunhão com Deus. Naquele tempo, o povo entrava em comunhão com Deus oferecendo um sacrifício pacífico, que era justamente oferecer algumas partes daquela vítima sobre o altar e a outra parte da vítima seria comida pelas pessoas e pela família. Ora, 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 como é lindo a nossa liturgia. Hoje, nós realizamos com o mesmo propósito o sacrifício que não mais derrama sangue, mas entramos em comunhão com Deus pela Eucaristia. O sacrifício pacífico, em que aquela carne da vítima era comida pela família, hoje tudo isso nos é dado pela Sagrada Comunhão. O que é a Sagrada Comunhão? O que é a Eucaristia? Jesus é apresentado sobre o altar. Sobre o altar, Jesus é imolado. Sobre o altar, Jesus derrama o seu sangue. Mas nós não podemos ver o sangue, nós não podemos ver o momento da imolação, porque o que nós temos diante de nós é pão e vinho, corpo e sangue do Senhor. Naquele momento, o padre toma o corpo e sangue do Senhor e faz como os sacerdotes faziam, apresenta a Deus. Deus aceita esse sacrifício do seu Filho e devolve para nós. E quando Deus devolve para nós, ali na missa, nós somos convidados a comer o corpo e sangue do Senhor. Para quê? Para que a gente entre em comunhão com Deus. Veja o tesouro que é a Eucaristia. Não é um carneiro imolado, não é um touro que é degolado sobre o altar. É o próprio Filho de Deus. É o próprio Jesus, o meu Salvador, que no altar das missas é imolado, se apresenta como nós como vítima, se apresenta para nós como vítima. E como vítima é oferecida a Deus e devolvida a nós como comida e bebida. Comida e bebida que me leva à salvação. Eis a Eucaristia, o próprio Deus que entra em comunhão conosco. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleu de tribu Iuda, radix Davidi. Aleluia.